Muito bem, bem-vindos ao nosso canal Alberto Yaakov. Que Deus os abençoe no mérito, no Zehut de Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias. Se inscreva em nosso canal, venha fazer parte dessa família e deixa seu like, e deixa sua opinião, que é muito importante. Pessoal, olha só, um assunto vem se desenvolvendo durante esses dias, até porque nesse final de ano, sobre a escala de trabalho. A escala 6x1 ou 5x2. E eu quero explicar para vocês o que significa isso e o que a Bíblia fala sobre. Eu refiro-me sobre a quarta mitzvah, ou quarto mandamento da guarda do sábado. Então, há um lado muito obscuro nessa escala. E eu quero explicar para você, e também quero compartilhar um vídeo, ou reagir um vídeo de um rabino, o rabino Rony, que vai falar sobre o assunto. Mas, primeiramente, o que significa essa escala? Escala 6x1. Essa escala é um tipo específico de escala de trabalho. Nela, o funcionário trabalha por 6 dias consecutivos e, em seguida, tem um dia de folga. A numeração 6x1 é uma forma de identificar essa escala, em que o 6 representa os dias de trabalho e o 1, o dia que o funcionário irá folgar. Quando surgiu essa escala 6x1? Se originou a escala 6x1, a origem dessa escala está lá na década de 1940, quando então o presidente Getúlio Vargas, em 1882, entre 1954, assinou o decreto de lei de 5.452, assinado em 1º de maio de 1943, sobre a conciliação das leis do trabalho. Agora, eu quero reagir com vocês aqui o vídeo do Rabino Rony. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Vamos aqui ouvir o Rabino Rony. Resultado de jogo de futebol, não. O Brasil está em polvorosa, 6x1. Eu não estou falando de resultado de jogo de futebol, não. A gente está falando que existe uma discussão enorme, acalorada no Brasil, de quantos dias tem que ser a jornada de trabalho. Tem que ser 6 dias ou 5 dias, ou seja, 1 dia de descanso ou 2 dias de descanso. É claro que a gente não está falando dos inúmeros feriados e pontes que o brasileiro já faz, a gente está falando da jornada de trabalho normal. Isso é uma coisa boa? Não é uma coisa boa. É importante a gente saber o que Deus fala sobre isso. Deus ensina o ser humano como é que ele tem que fazer, como é que ele tem que funcionar. E existem partes mais conhecidas e outras menos conhecidas. Eu vou começar com uma menos conhecida. O povo de Israel, quando desce ao Egito, no começo eles eram um povo próspero, estava tudo bem, até que veio o faraó e ele resolve esquecer toda a bondade que José fez lá para o Egito e ele torna o povo de Israel um povo de escravo. Ou seja, um povo que não tinha nenhum dia de descanso, além da escravidão cruel que o faraó fazia. Olha só, ele está fazendo aqui. Ele está. Olha só, o Rabino Rony está trazendo alusão ao povo hebreu quando estava lá no Egito. Olha só que interessante, olha onde ele vai chegar. Matando aquelas crianças, os recém-nascidos e tudo mais, trabalho forçado. Mas o que pouca gente sabe que quando Deus pede para Moisés ir até o faraó e começar toda aquela ideia da libertação do povo de Israel, pouca gente sabe que o primeiro pedido de Moisés para o faraó foi que eles tenham um... Preste bem atenção. Olha só, preste bem atenção sobre o que ele vai falar agora sobre essa escala 6x1, trazendo alusão à Torá. Tudo está na Torá. Tudo está baseado nos mandamentos de Deus. Dia de descanso. Você não vai encontrar isso. Vamos voltar aqui um pouquinho. Para o faraó foi que eles tenham um dia de descanso. Você não vai encontrar isso, essa palavra explícita, isso é explicado claramente na tradição oral, mas se você ler com atenção um texto bíblico, você vai ver. Ele está se referindo aos Midrashim, ele está se referindo ao Talmud, a tradição oral, ou seja, a Torá oral, porque a Torá escrita, que é a Bíblia, que é a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia,
Não está ali explícito, mas está entre linhas. O Midrash de Shemot e Rabá relata o seguinte, que Moisés viu que eles, ou seja, o povo hebreu, não tinham um descanso. Então ele foi até o faraó e disse, se alguém tem um escravo e ele não lhe dá um descanso, um dia na semana, o escravo morrerá, porque ele não vai ter como recarregar suas baterias, suas energias. Estes seus escravos, se você não lhes der um dia da semana, eles morrerão. Disse Faraó, vá e faça com eles o que você diz. Então Moisés ordenou para eles o dia de Shabat, o dia de descanso. Isso aqui, a fonte é o Tratado de Shemot Rabá 1:32. A primeira coisa que Moisés faz quando ele se apresenta para Faraó é que Faraó desce ao povo hebreu um dia de descanso. Vamos continuar aqui o vídeo. Eu tenho que dar uma pausa, tá, pessoal? Pois isso é uma regra para respeitarmos as diretrizes do YouTube. Vamos lá. Que o faraó responde para Moisés, quando Moisés fala, liberta os meus irmãos daqui. O faraó, ele fala, eu estou vendo que eles estão fracos, eles estão com muito tempo livre, vamos aumentar a carga de trabalho. O que está fazendo eles quererem fazer uma revolução é que a carga de trabalho está pequena. Ou seja, mesmo que eles já trabalhavam 7 dias, vamos aumentar para que não tenha um tempo para nada. Por que ele fala isso? Porque Moisés fala, faraó, antes de libertar, pelo menos dá para eles um dia de descanso, que obviamente era o Shabat, o sábado que Deus havia ordenado. E aqui, exatamente algo que você conhece. Nós sabemos, todo mundo conhece os 10 mandamentos. E um dos 10 mandamentos mais famosos é guarda o dia do Shabat. Guarde o sábado. Curiosamente, se você olhar, os 10 mandamentos, eles aparecem 2 vezes na Bíblia. Uma vez no livro de Êxodos, outra vez no Deuteronômio. Uma vez está escrito para guardar o dia do Shabat. E outra vez está escrito para lembrar o dia do Shabat, do sábado. Você tem que entender que existe uma diferença muito grande. O que é lembrar e o que é guardar? Como se guarda e como se recorda? É interessante que isso é uma prova fortíssima para a tradição oral. Deus te dá um mandamento, mas como é que você vai cumpri-lo? Muito bem. Mas então a gente vê que quando o povo de Israel estava escravizado, o primeiro pedido de Moisés foi: dê para eles um dia de descanso. A Bíblia, nos 10 mandamentos, fala que existe também um dia de descanso. Em 6 dias, Deus criou o mundo todo e no 7º, ele parou de criar. As pessoas não entendem que quando está escrito que Deus descansou, na verdade, significa que Deus parou de fazer trabalhos criativos, e é isso que ele pede para a gente fazer também. A ideia não é você passar o sábado inteiro dormindo na cama, porque é o dia do descanso. A ideia é muito mais profunda do que essa. A ideia é você não fazer atividades criativas que foram utilizadas por Deus para criar o universo, que foram utilizadas para a criação do tabernáculo, a construção do tabernáculo. Então você não vai fazer isso, você vai utilizar agora esse tempo que você ganhou para não trabalhar, não ter essas obrigações, você vai usar para a sua vida espiritual, para a sua conexão com o Criador, através do estudo da palavra de Deus, através de orações, a leitura do rolo da Torá, do rolo da Bíblia, a união da família. Imagina só aquele dia que você está em casa, você não precisa trabalhar, não tem celular, a comida está pronta, vocês vão comer juntos. Isso aqui eu estava conversando agora essa semana com uma pessoa sobre a importância desse mandamento, dessa mitzvah, e a pessoa ficou assim, ó. Porque para muitos evangélicos, a sexta-feira, quando dá o pôr do sol da sexta-feira, tem que ir para culto de libertação, fogueira santa, desmancha de não sei o quê. Pessoal, olha, sexta-feira à noite já é Shabat, é dia de você se reunir com a família, outro dia você se dedica a Torá, visitando familiares, visitando pessoas enfermas. Esse é um dia que Deus ele proporcionou para a humanidade, e eu vou explicar isso no final do vídeo. Vamos continuar aqui.
juntos entre família, depois vão ter um tempo para estudar, para cantar, enfim, é um dia fantástico. Esse foi o Shabat, o dia do descanso que Deus dá, e ele está na Bíblia. Então a gente vê que, de acordo com a Bíblia, você tem realmente uma jornada de 6-1. E agora, tem pessoas que são a favor da jornada de 6-1, tem pessoas que são contra, eles falam, poxa, isso aqui está errado, tem que ser 5-2. Vamos tentar entender um pouquinho melhor. Será que o modelo bíblico obrigatoriamente tem que ser aplicado no Brasil ou não? Antes disso, eu quero que você entenda por que Deus realmente fala 6 dias de trabalho e 1 dia de descanso. Por que não 2 dias de descanso ou não 3? E aí, qual é a sua opinião? Esse modelo teria que ser aplicado no Brasil? Esse modelo bíblico, que está baseado na Torá. Dê a sua opinião aí. Qual a ideia aqui? Uma das coisas que as pessoas não entendem é que a ideia do trabalho ela é algo muito importante para o ser humano. O ser humano, está escrito no livro de Provérbios, a ociosidade muitas vezes vai levar o ser humano ao pecado. Se você olhar as estatísticas, você vai perceber que muitos dos acidentes de trânsito, por exemplo, são cometidos no final de semana. Quando as pessoas estão livres, bebem mais, estão menos responsáveis e assim por diante. A mesma coisa você vê com crimes. Muitos crimes são feitos exatamente quando as pessoas estavam de férias. Por quê? Quando elas estavam nos dias livres delas. Eu não estou falando que na segunda-feira e na terça-feira não tem crimes, mas há uma subida muito maior em vários tipos específicos de crimes que são feitos que vão para o final de semana. O ser humano, na ociosidade, ele deixa de utilizar forças especiais que ele tem e ele não sabe para onde canalizar essa energia. Se ele não é uma pessoa muito bem madura e preparada, ele utiliza isso por um caminho negativo. Ele não sabe o que fazer, então ele vai beber, ele simplesmente vai curtir, vai tentar fazer algumas coisas e muitas vezes os resultados não são positivos, vão muitas vezes contra a vontade de Deus. Então existe essa ideia de que Deus cria o ser humano com 6 dias de trabalho e 1 Shabat. Eu queria só te lembrar uma coisa muito curiosa com relação a esse dia de descanso, que na Bíblia fica claríssimo que o dia de descanso é o sábado. Ele está escrito lá que é Shabat. Então, de onde foi tirado o domingo? Na verdade, essa foi uma invenção. É uma invenção do século IV, em um dos concílios que teve, que foi criado, vamos criar um outro dia sagrado que não seja o sábado, para a gente poder criar uma nova. Olha aí, o domingo, ele está se referindo aqui ao domingo, devido ao período no quarto, que surgiu no quarto século, olha só. Doutrina. Então é algo que foi uma invenção humana que vai contra o mandamento divino. Não existe lugar nenhum na Bíblia hebraica que fala que você tem que guardar o domingo. Então isso aqui, a pessoa tem que se tocar. Eu quero fazer a vontade de Deus, o preceito divino. O dia do descanso é o sábado. Você pode olhar, tá, nas fontes históricas e você vai ver o que eu estou falando foi exatamente assim. Então, é algo que é um belo ponto de reflexão. Muito bem, então a gente entende que existe uma importância do ser humano estar produzindo. Ele não veio aqui para ficar na ociosidade. Então o ser humano ele veio com missões, com propósitos, e esses propósitos, por um lado, ele vai fazer nos dias de trabalho, através da sua profissão, ele vai fazer desse mundo um mundo melhor. Por que a gente fala isso? Porque na Bíblia parece que Deus fala para Adão, quando ele é criado, ele fala, Adão, você tem a obrigação de guardar e de cuidar esse mundo que eu criei. Você tem a obrigação de ser sócio meu na criação, de ajudar a essa criação se tornar perfeita. Eu te criei, e eu te criei nesse mundo, e eu quero que você faça parte dele, eu quero que você ainda aperfeiçoe, que foi para isso que você foi criado. Essa ideia de você cuidar desse mundo, de você guardar ele, de você desenvolver ele, é uma missão que Deus dá não somente para Adão, para cada um de nós. Então isso significa que você tem que ter uma jornada de trabalho de 6 dias por semana, 18 horas por dia? É claro que não. O ser humano ele tem seus limites e ele tem outras necessidades além do trabalho. Mas a gente viu, número 1, a ociosidade pode ser perigosa. Se a pessoa não está preparada, o que eu vou fazer no meu tempo livre? Eu vou usar para algo produtivo, ou eu vou jogar meu tempo no lixo, ou eu vou fazer pecados, ou eu vou fazer atos que não
me levam a nada de positivo. Eu vou ficar em frente à televisão durante 7 horas sem fazer nada. Enfim, cada pessoa tem que saber se ela tem aquilo que Deus chama de propósito para cada parte, para cada etapa da sua vida. Então vamos colocar agora mais ordem. Nós trouxemos, de acordo com a Bíblia, não tem problema nenhum a jornada de 6 dias de trabalho e 1 dia de descanso. Essa jornada de trabalho, ela também tem que ter seus limites, é claro, tá? Quanto tempo o ser humano vai trabalhar? Isso vai de acordo com a sociedade. Se a sociedade está acostumada que um ser humano vai trabalhar 9 horas por dia, contando a hora do almoço, então isso vai ser normal. Por quê? Porque ele tem necessidade de ficar com a sua família, de se dedicar ao mundo espiritual, não somente no sábado, também durante a semana. Ele não pode, a semana inteira, só pensar em trabalho, só pensar em contas, só pensar em dinheiro, e um dia da semana que ele vai se espiritualizar. Não vai funcionar, até porque vai chegar esse dia, ele já vai estar tão desconectado que ele não vai conseguir conectar. Então ele tem que ter o tempo de conexão com o Criador a cada dia, da mesma forma que ele tem que ter a conexão com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com os seus amigos. É uma necessidade humana. Então isso aqui tem que deixar muito claro. Se for dessa forma, a Bíblia não tem problema nenhum com isso. Mas a Bíblia seria contra a jornada de 5 dias com 2 dias de descanso? Então aqui você tem que levar em conta alguns parâmetros. Número 1, existe uma desconexão entre as pessoas que são empregadas, né, são funcionários e donos de empresas. É muito fácil para o funcionário falar: não, tem que ser 5 e 2. Mas para o dono da empresa, que tem que sustentar a empresa, todo mundo pensa que ele é rico, que ele é milionário. Nem sempre é assim. Ele tem muitas contas a pagar, muitas obrigações, ele tem muitas preocupações, ele leva trabalho para casa. Muitas vezes ele fala: olha, 5-2, eu não consigo fechar o mês direito. Eu vou ter que acabar demitindo funcionários. Então aquilo que o funcionário pensa que é bom, pode acabar não sendo bom. Por outro lado, existe uma questão cultural no Brasil. O brasileiro está acostumado, como muitos outros países no mundo, a trabalhar 5 dias e ter 2 dias que ele está relativamente livre. Então, às vezes, isso aqui traz para ele um desconforto, uma desorganização. Ele está acostumado que no sábado ele faz algumas coisas, no domingo ele vai para a casa da família e tem algumas atividades sociais. Então, isso daqui também acaba sendo uma necessidade do ser humano. Então, na prática, o que deve ser feito nesse caso? A jornada tem que ser de 6-1, de 5-2. Qual é a verdade? Então, a conclusão é que se uma pessoa quer pegar pelo ensinamento bíblico, trabalhar 6 dias e 1 dia de descanso, que ele vai utilizar perfeitamente esse dia de descanso, é um ensinamento bíblico. Talvez seja o ideal que a humanidade tem que chegar, exatamente isso. Um ser humano que é produtivo, um ser humano que é proativo, um ser humano que ele é sócio de Deus na criação, ele faz desse mundo um mundo melhor, ele foge da ociosidade, ele é uma pessoa que está construindo, é uma pessoa que faz diferença no mundo, e um dia ele tem, como eu falei anteriormente, um dia de descanso, um dia para a família, um dia para se dedicar à sua alma, às escrituras e assim por diante. Mas se existe uma sociedade que ela fala para a gente, nesse momento é demais por motivos culturais e sociais, então isso aqui tem que ser levado em conta, e no final das contas, não é... Aqui termina o vídeo. Deixa eu voltar aqui na tela. É o que o Rabino Rony falou interessante. Quem quiser, olha só, se inscrevam no canal do Rabino Rony. Vou deixar o link do canal dele aqui na descrição desse vídeo. Eu sigo, o canal dele é uma bênção. Ele é um rabino muito sábio, muito inteligente. Olha só, eu quero compartilhar com vocês um assunto do rabino Yohel Avraham, que é uma das autoridades haláricas em Israel. O rabino Yohel explica que muitos dos problemas que o mundo enfrenta hoje se devem ao não reconhecimento da guarda do sábado. Bate tudo com o rabino, que o rabino Rony acabou de falar aqui agora. Observado no seu devido dia. Não é no domingo, não é na segunda, não é na terça, não é na quarta. Esse dia tem que ser observado no seu devido dia e da maneira adequada. O rabino continuou dizendo que o sábado é uma afirmação, confirmação semanal da vontade de Deus.
O sábado não é um dia aleatório ou criado pelo homem. O próprio Deus o estabeleceu como parte do processo da criação de 7 dias. Todo sétimo dia, desde que o mundo foi criado, é o sábado, não é o domingo, não é segunda, não é terça. Todo sétimo dia, desde que o mundo foi criado, é Shabat. Mudá-lo, olha o que o Rabino ele está dizendo aqui, ó, o Rabino Yoher. Mudá-lo é tentar substituir ou removê-lo da criação. Ou seja, alguém que tentar, a pessoa ela pode até querer fazer aqui nesse Ulahazê, nesse mundo físico, mas o que Deus ele colocou na Torá, na Bíblia, ninguém consegue riscar. O Rabino Yohel expande o ensinamento do comentário de Kli Yakar, falando o seguinte: 2 aspectos diferentes do sábado são expressos nos 2 versos dos 10 mandamentos. A primeira está em Shemot, Êxodo 28, onde diz: lembre-se do dia de Shabat e santifique-o. Enquanto o segundo é em Devarim, Deuteronômio 5:12, onde diz: guarda o dia do Shabat, santifica-o, como o Senhor teu Deus ordenou. O primeiro conjunto de Luchot, ou da tábua, dado no Sinai, foi escrito por Deus e pelo o mandamento de lembrar o sábado. É o mandamento universal. Lembre-se do sábado, por ser universal. Isso aqui é o rabino, uma autoridade rabínica que está dizendo. Foi seguido por um relato da criação, porque em 6 dias Deus fez o céu e a terra e tudo que nele há. E descansou no 7º dia. Portanto, Deus abençoou o dia do sábado e o santificou. Êxodo 20:11. E ele resume dizendo o seguinte: é hora de uma revolução no mundo. Mesmo que as pessoas seculares não acreditam em Deus, reconhece que o mundo está em perigo, embora eles culpem as coisas como o mundo fala aí, né, o aquecimento global. O sábado é um presente precioso que Hashem, que Deus, deu aos judeus. E isso exige respeito, mas é hora dos judeus observantes mostrar às nações como elas podem se relacionar com o seu Criador. E é o que o Rabino Roni acabou de fazer aqui. É hora dos judeus acordar e mostrar às nações como elas podem se relacionar com o seu Criador no dia sagrado que Deus proporcionou para a humanidade, o dia de sábado. Se você gostou desse vídeo, compartilhem, se inscreva no nosso canal e eu vou deixar no link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado no topo o canal do Rabino Roni, que já tem mais de 1 milhão de inscritos, é o rabino mais seguido do mundo, aí no mundo judaico aí, ok? Deus abençoe a todos vocês, Ganzu Letová, tudo é para o bem, e que o Eterno abençoe a todos vocês.